Tá? Fazendo, como eu disse, um apanhado geral de tudo que a gente já viu até agora, tá bom? E eu queria começar, talvez falando um pouquinho do porquê o Senhor faz as coisas para a gente. Quem puder abrir, por favor, segundo Nef 26, 24. Quem pode ler? Esse eu acho que é o ponto principal que a gente deve começar a entender já quando a gente estuda o Novo Testamento. Porque muitas vezes a gente diz, mas por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez daquele jeito? Por que curou desse jeito e não daquele? Tá? Então, quem pode começar com 2 Nef 26, 24? É só abrir o microfone e ler. Ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, a ninguém ordena que não participe de sua salvação. Então, boa. Olha, obrigado, Gabi. Esse versículo já começa nos dizendo o motivo pelo qual o Senhor faz as coisas. Nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo. Então, isso a gente precisa ter em mente quando estudarmos o Novo Testamento. Às vezes a gente vai achar algumas respostas grosseiras, talvez algumas histórias mal contadas, mas devemos nos lembrar que são imperfeições dos homens que registraram essas coisas e que o Senhor ele faz tudo em benefício do mundo porque ama o mundo, tá? Então esse é o ponto principal. A gente vai começar com a designação do início do instituto e eu queria chamar a atenção para vocês de que Mateus ele vai registrar 24 milagres. Marcos vai registrar 21 milagres e Lucas 23 milagres. Esses são os evangelhos que a gente chama de sinópticos. Vocês já ouviram falar de sinóptico? O evangelho sinóptico significa sim, é um prefixo grego, como a gente usa em sinônimo, mesmo, tá? Óptico, visão. Então, Mateus, Marcos, Lucas, eles passam mais ou menos a mesma visão do Evangelho de Jesus Cristo em seus testemunhos. Mas aí chega um cara que vai na contramão disso, que é João. João, ele não faz parte desses evangelhos sinópticos, tá? É tanto que ele registra somente 7 milagres, porque o testemunho de João vai ser focado numa perspectiva diferente do que Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Mas de todos esses milagres que são registrados no Novo Testamento, 26 são curas. Então, a partir daí, a gente já vê como o Senhor ele é focado em fazer o bem para o benefício do mundo, porque ama o mundo, tá bom? Em Mateus 8, a gente vai ter uma história bem conhecida e de alguns milagres também bem marcantes. A gente pode ver, por exemplo, em Mateus 8, 5, tá? Que a gente vai começar com a história do centurião. Talvez vocês estejam lembrados, tá? Dessa história quando estudaram no instituto, e eu vou só dar umas pinceladinhas. Esse centurião, se a gente abrir lá Mateus 8:5, tá? Não está registrado em Mateus que ele era um cara bem queridão pelo povo judeu. Provavelmente ele até fosse um desses novos conversos à doutrina de Jesus Cristo. Devemos nos lembrar que os evangelhos foram escritos vários anos depois da passagem de Jesus Cristo pela terra, tá bom? Eles não estavam sendo escritos ou transmitidos ao vivo como a gente hoje está fazendo essa aula. Tá? Eles foram escritos vários anos depois. É tanto que Lucas ele vai tentar explicar por que esse centurião era tão querido em Lucas 7, 5? Ele havia até construído uma sinagoga para os judeus, então era alguém proeminente, não só pelo cargo que ele possuía de centurião, tá? Que deriva da palavra para 100 soldados, então ele comandava pelo menos
100 soldados romanos, tá bom? É, e ele era designado para cuidar dessas terras judias, tá? Então ele gozava de certo prestígio não só pelo fato dele ser um oficial do exército romano, mas também por fazer o bem na comunidade judia, tá bom? E aí a gente vai ver que em Mateus 8:8 ele vai dizer que não é digno do Senhor entrar na casa dele. O que que vocês acham que isso ele queria dizer com isso? Eu não sou digno de que entres embaixo do meu telhado. Se ele era um converso, se ele era um queridão, construía até sinagoga para o povo judeu, então o que é isso? Eu não sou digno. Vocês têm ideia? E aí? Acho que a turma cochilou. Não, Ah, mas eu não consigo imaginar o porquê. Não faz ideia. Tá. eu não faço ideia, mas se eu fosse criar uma analogia, fosse pensar que Jesus Cristo ele não entraria em lugares impuros, talvez aquele homem pelo menos o homem em si achava que ele estava errando em algo, que se Jesus Cristo entrasse ali não era bom porque Jesus não entra em lugares impuros. Talvez na visão dele ele se achava pecador demais para estar na presença de Jesus Cristo. Ok, como a gente se acha, né? É tanto quando a gente fala da segunda vinda, a gente diz, vixe, eu nem sei como é que vai ser, eu vou me esconder, né? Pode ser, muito bom. Alguém mais queria acrescentar ou elaborar em cima do que foi discutido? Se não, aqui vai talvez a solução do mistério. Pode ser sim que ele se considerasse indigno, mas é bem mais provável que ele soubesse da restrição judaica de um judeu não entrar na casa de um gentio. Vocês se lembram da lei mosaica? Eles tinham uma série de restrições, tudo para que a lei permanecesse pura, vamos dizer assim, tá? E uma dessas restrições é que eles não entrariam em casas que não eram de judeus. Então, talvez aqui esse homem estivesse dizendo: Eu não sou digno que você viole essa regra por minha causa, tá? E todos os evangelhos eles registram a fé desse centurião, porque ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo e ele reconhece até que a autoridade de Cristo é maior do que a dele. Ele diz: Eu comando os soldados, e eu digo: vai ali e ele vai, vem aqui e ele vem. Então, se tu falar uma palavra, ele ficará curado. Ele quem? O servo dele, ou em algumas traduções, vocês poderão ver como o filho dele. Nós não sabemos ao certo quem estava doente, tá? E olha a reação de Jesus. Quem pode ler Mateus 8:10? Mateus 8:10. Eu posso. É maravilhoso Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Olha só que legal, a ponto de tirar Jesus Cristo do sério, que ele ficou maravilhado pela fé desse gentio, desse recém-converso, tá bom? E vocês vão ver bastante, tá? Que Mateus e Lucas vão adorar falar sobre fé. E aí, eles vão aproveitar essa história, tá? Principalmente Lucas, ele gosta muito de fazer contrastes, de colocar uma situação próxima à outra para que a gente pudesse estabelecer os contrastes daquela história. E vejam que Lucas, a gente vai dar um pulinho para Lucas 7,
11 e 12, que está a famosa história da viúva de Naim, tá? A gente pode traçar alguns paralelos entre a história da viúva relatada por Lucas e a história do centurião. Vocês conseguem? Vamos ler então 7, 11 e 12. Vamos ler esses versículos. Lucas 7, 11 e 12. Quem pode? Eu posso. E aconteceu no dia seguinte que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Boa. Olha só, vocês podem deixar aí do lado de vocês também aberto Mateus 8, do 5 ao 10, que está a história do centurião. Para esse nosso próximo exercício, vocês conseguem me dizer quais são as diferenças dessa história? Podem apontar todas as diferenças que vocês enxergarem. Eu vou começar para vocês se sentirem à vontade, primeiro com a mais óbvia, o centurião, sexo masculino. Viúva, sexo feminino. Então, homem, mulher. Lucas já começou a estabelecer o contraste. O que mais? Ela era uma gentil também? Ela era judia, boa, muito bom. Ela era judia e o centurião era um romano, gentio. Muito bom. O Entendi. que mais? Qual é a aproximação de Cristo a esses dois personagens das histórias? Quem é que se aproxima de Cristo na história do centurião? Vejam aí. E compara com a história da viúva. Não é o próprio centurião que vai atrás de Cristo? Concordam comigo? E na história da viúva, é Cristo que vai até essa viúva. Mais diferenças, tá? O centurião gozava de prestígio, autoridade. Eu falei isso na introdução para vocês. E a viúva, coitada, tá? Aí faz questão de dizer que ela perdeu o filho único. Então, se ela já estava numa posição difícil por ser viúva, provavelmente era esse filho único que a sustentava. Esse filho único morrendo, provavelmente ela seria uma pária da sociedade, estaria quase que condenada a morrer à margem da sociedade. Então, o centurião era rico, a viúva completamente pobre. O centurião prestigiado, a viúva totalmente à margem da sociedade. Ele faz um pedido, o centurião é que pede a Jesus Cristo. Cristo não recebe pedido nenhum dessa viúva. E eu fico imaginando, talvez ela não soubesse nem quem era Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo conhecia a dor daquela viúva, conhecia a situação em que aquela viúva se encontrava. Com o centurião, o servo dele está doente, ou o filho dele está doente. Com a viúva, o filho dela já está morto, tá? Então Deus ele nos conhece exatamente. E Lucas queria mostrar justamente isso, que não interessa se você é homem ou mulher, se você é rico ou pobre, se goza de prestígio ou não, se está doente ou morto, ou seja, não importa a situação, Jesus Cristo é aquele que vai te salvar, te resgatar, que vai estar lá para você. Isso é bem claro em Lucas, tá? E a gente vai ver, se tiverem comentários, é só fazer. A gente vai ver também
Jesus calmando a tempestade nessa primeira designação, tá? É como se Marcos agora quisesse ressaltar que Jesus Cristo, além de falar palavras bonitas, tá? A gente já havia visto o Sermão da Montanha. Além de falar, Jesus Cristo é aquele cara que faz também. Não só fala, mas faz, tá? Porque Marcos registra que a turma ficava maravilhada com a autoridade que ele ensinava. E agora Marcos vai colocar essa autoridade em ação, em evidência, quando ele calma a tempestade. Vamos ver em Marcos 4:38. Quem pode ler para nós? Marcos 4:38. Eu Marcos posso. Ui, 4, desculpa, pode 38. ir. Ah, Marcos desculpa, não vi. 4:38, isso mesmo. Tá. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Ok, então Cristo estava dormindo, obrigado, tá? Ele estava dormindo na parte de trás desse barco. E aí eu separei uma citação de Jeffrey R. Holland, tá bom? Eu gosto de ver o Cristo humano, o Jesus Cristo homem, que também estava cansado, também estava esgotado, tá? Se vocês lembrarem, por exemplo, em João 4, quando ele tem aquele discurso memorável com a mulher à beira do poço, ele estava descansando do caminho, tá? E aqui, vejam o que o elder Jeffrey Holland falou em junho de 2017. Ninguém é tão forte que nunca se sinta cansado ou frustrado ou reconheça a necessidade de cuidados para si. Jesus certamente vivenciou esta fadiga, sentiu suas forças serem drenadas. Ele dava e dava, mas havia um custo atrelado a isso, e ele sentia os efeitos de tantos dependendo dele. Quando a mulher com o fluxo de sangue o tocou na multidão, ele a curou, mas também percebeu que saíra de si poder. E aí Jeffrey Holland continua falando. Sempre me impressionou o fato dele poder dormir durante uma severa tempestade no mar da Galileia, que fez com que seus discípulos pescadores mais experientes pensassem que o barco afundaria. Que cansaço! Quantos sermões você pode dar e quantas bênçãos administrar sem ficar totalmente exausto? Os cuidadores também precisam de cuidados. Você tem que ter combustível no tanque antes de dar aos outros. Tá? Eu achei bem tocante esse relato do Salvador. Ele estava cansado, né? Muitos estavam atrás dele. Quantas pessoas ele já não tinha curado? Quanto dele foi exigido para fazer o bem em benefício do mundo, porque ama o mundo, né? E os discípulos acordam bem rispidamente o Salvador, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Tá? Não parece a angústia que Joseph Smith sente na sessão 121, perguntando: onde é que está Deus? E a primeira resposta que ele vai dar, se a gente vir aí, ele vai falar paz. Em inglês, ele ordena ao mar e à tempestade: Peace, be still, tá? Em português ficou calma, tá? Mas a tradução da seção 121 preserva o original que diz: paz seja com a tua alma. E é esse o mandamento que o Senhor está dando para a gente o tempo todo. Peace, be still. Fica tranquilo, tá? Que eu tô com vocês. E aí vocês vão ver que depois dele calmar a tempestade, os discípulos ficaram mais atemorizados ainda, tá? É tanto que no começo o Salvador ele vai até
repreendê-los. Por que sois tão tímidos? Por que falta essa fé? Tá? E aí depois eles vão começar a entender como o Salvador é o mestre tanto do céu e do mar, da terra e da própria celestialidade, tá? E aí, vocês vão ver nessas histórias que Jeová, ou seja, o próprio Jesus Cristo do Velho Testamento, já começa a ser retratado como aquele Deus que tem poder sobre as águas. É a abertura de Gênesis 1:1, tá? E aí Marcos deixa bem claro que ele é esse Senhor que tinha o poder sobre as águas. Talvez fosse a maior dica para aqueles apóstolos ainda incipientes, aprendendo a ter fé nele, dizendo: eu sou aquele que teve o poder sobre as águas lá atrás e agora, tá bom? Jesus Cristo é o único que pode calmar as tempestades de nossas vidas. Eu não sei por quais tempestades nós passamos, né? Às vezes é uma tempestade emocional, às vezes é financeira, às vezes é social, às vezes é no teu trabalho, às vezes é íntima, consigo mesmo, uma tempestade psicológica. Mas Jesus Cristo pode calmar essas nossas tempestades. E eu tenho uma história de uma mulher chamada Mary Ann Baker. Ela viveu na segunda metade do século XIX. Ela foi criada num lar cristão, não era da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas tinha princípios cristãos. E ainda jovem, seus pais morreram de tuberculose, algo bem comum no século XIX, deixando-a órfã. Mas ela tinha um irmão e uma irmã. Eles se cuidavam. Alguns anos depois, o irmão contrai tuberculose e as irmãs, juntando todos os recursos, todo o parco dinheirinho que tinham, o enviam de Chicago para um clima mais ameno, para a Flórida, na esperança de que ele fosse se recuperar. Mas somente algumas semanas após chegar lá, ele vai morrer por conta da tuberculose. Elas não tinham mais dinheiro para trazer o corpo dele de volta, nem tinham dinheiro para que elas pudessem ir para lá para prover o enterro dele. Mary Ann ficou devastada e registrou o seguinte: Deus não liga para mim ou para os meus. O tempo passou e ela consegue superar estes sentimentos. E por volta de 1874, escreve um poema bem autobiográfico que é conhecido mundialmente. E vocês já recitaram o poema de Mary Ann muitas e muitas e muitas vezes. Sabe quando? Quando cantam o hino número 72, Mestre, o mar se revolta. Tá? Então, depois estudem a letra desse hino. É exatamente a confiança que nós devemos ter, que ele não vai nos deixar perecer, que ele está conosco o tempo todo, tá bom? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo. Então a gente vai avançar um pouquinho para outras histórias para dar tempo, mas para finalizar, tá? Eu gostaria de que a gente pensasse nesse barco sofrendo a tempestade. Alguns vão enxergar no barco um simbolismo para a igreja, tá? Brigham Young enxergou um simbolismo para o velho barco Sião. Então a gente tem algumas perguntas, tá? Eu devo entrar nesse barco ou não? Saio nessa jornada com ele ou não? Porque vocês vão ver que Mateus 8 ele vai inverter a ordem das coisas que são apresentadas em Marcos, tá? Vocês vão ver que Cristo chama os discípulos, ou seja, então é a decisão que a gente tem que fazer. Será que eu entro nessa barca que é a igreja, o evangelho de Cristo? E aí, a gente também pode enxergar no barco, tá, o fato de que os discípulos somente presenciaram a tempestade porque estavam no barco. Do contrário, eles estariam talvez quentinhos, quietinhos,
na beira do Mar da Galileia, bem tranquilos, né? E aí a gente pode começar a experimentar tempestades justamente porque nós decidimos entrar nesse barco e segui-lo. O próprio barco também já seria uma fonte de problemas, porque se vocês lerem lá em Mateus 8:24 e Marcos 4:37, diz que o barco estava quase se enchendo. Então eu podia pensar, pô, mas quem construiu a drenagem desse barco? Que serviço mal feito, hein? Que barco imperfeito, tá? O barco já estava sendo coberto pelas ondas, por que não fizeram, talvez, um calado maior para esse barco? Calado é a distância que fica entre a superfície da água e o fundo do casco. Por que não fizeram maior, né? Então, alguns de nossos desafios podem ser justamente pelo barco, pela igreja, tá? Por quê? Mas chamaram esse homem como um presidente? Ele tem tanto defeito? Ou por quê? Olha só como fizeram essa atividade, tá? Então a gente sempre está encarando a tentação. O barco me meteu nessa furada e não me está me protegendo da tempestade. Devo cair fora? E aí vem a citação de Brigham Young: navegamos em alto mar. Quando chega a tempestade, nós, os marinheiros, dizemos que o barco vai muito mal. Não vou permanecer aqui, diz um. Não creio que este seja o navio chamado Sião, diz outro. Mas estamos no meio do oceano. Pouco me importa, não vou ficar aqui. Ele procura escapar e salta pela amurada. Irá afogar-se? Sim. O mesmo acontece àqueles que se afastam desta igreja. Ela é o velho barco chamado Sião. Permaneçamos nele. Tá? E aí eu sempre brinco com os meus alunos, ou para qualquer um, né? Ruim com a igreja, pior sem a igreja. Tá? Se já é ruim quando a gente frequenta a igreja e tenta fazer as coisas corretas, imagine, tá? Se a gente não tivesse esse parâmetro pelo qual podemos nos fiar. Tá bom? Encerrando essa parte, tá? Eu queria também chamar a atenção para a gente apreciar a beleza do Novo Testamento, não se focando em detalhes. Por exemplo, um dos evangelistas diz que o sermão foi na montanha. Outro evangelista vai dizer que o sermão foi num lugar plano, depois que Cristo desce da montanha. Importa se foi em cima de uma montanha ou se foi na planície? Ou a gente pode apreciar as verdades contidas que seriam faladas tanto numa planície quanto no planalto, tá bom? A gente também pode ver, tá, que os evangelistas, né, especialmente Mateus, ele gosta de fazer uma estrutura chamada de envelope. Ele coloca uma história dentro da outra e geralmente essa história central tem a mensagem que foi dado o spoiler nesse envelope, nesse capítulo inicial e no final. Então eu vou dar um exemplo para vocês de como Mateus faz isso. Em Mateus 1:23, ele relata que o nome de Cristo seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso é em Mateus 1. No último capítulo de Mateus, Mateus 28, olha como ele termina. Eis que eu estou convosco todos os dias. Está no versículo 20. Então, se no 1 ele diz que Deus conosco é Emanuel, no 28 ele encerra com a mesma mensagem dizendo: Cristo, eu estou convosco todos os dias. Isso é chamado de inclusio, tá? E ele faz isso em Mateus 4:23, quando ele dá o spoiler do que vai se tratar a pregação ou o testemunho que ele escreveu. Porque ele diz que Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo 23 de Mateus, Jesus Cristo ia ensinando, pregando e curando. E é isso que ele vai fazer. Ele já registra o sermão da montanha, ou seja, ensinando e pregando, e agora vai passar a registrar as curas de Jesus Cristo. Tá bom?
E Mateus, mais uma vez, ele vai ser enfático para mostrar que Jesus Cristo é para todas as nações, para toda língua, para todo povo, rico ou pobre. Devemos lembrar também que Mateus ele tinha em mente uma audiência já judia, tá? Uma audiência já convertida ao Evangelho de Jesus Cristo. Então ele tenta de todo o artifício literário para fazer com que Cristo se pareça com o Moisés que o judeu conhecia tão bem. É tanto que ele vai registrar 10 milagres, tá? E aí 10 é um número bastante associado, né? As 10 pragas do Egito, os 10 mandamentos. Então, Mateus fazia de tudo para que a gente enxergasse em Cristo um novo Moisés. Já João ele tenta passar a ideia de que Jesus Cristo é o Messias. E quando ele relata milagres, a gente começou essa aula dizendo que João registra apenas 7 dessas curas, né? Por quê? Ele embasa os milagres ou usa os milagres como sinal de que Jesus Cristo é o Messias. Ele usa até uma palavra grega diferente dos outros evangelistas e que pode ser traduzida como sinal, justamente para isso. Ele não quer que seja conhecido só como um milagre ou um feito maravilhoso sem explicação científica do poder de Cristo. Ele quer que isso sinalize que Cristo é o Messias, tá bom? É tanto que ele vai falar sempre dos milagres como sinais, sinais de que ele é o Messias, tá bom? A gente tem uma história famosa que é a do paralítico. Todos vocês se lembram do paralítico, né? Que aqueles amigos ajudaram o paralítico a descer pelo telhado para obter sua cura por Jesus Cristo, tá? E alguém pode ler para nós Mateus 9:2? Quem pode ler Mateus 9:2? Eu queria chamar a atenção para uma coisinha. Mateus 9:2. Isso, né? Isso. E Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Obrigado. A gente vai ressaltar aqui que o sua, que em português parece singular e é singular, na versão de King James, a versão inglesa da Bíblia, tá? É plural. Então, Jesus Cristo, para curar aquele paralítico, ele observa a fé, provavelmente, dos amigos que o desceram pelo telhado. Isso me leva a cruzar com um versículo, e quem pode ler essa? Éter 12, 24. Deixa eu só conferir aqui. Mas vejam aí, Éter 12, 24. Livro de Mórmon agora, para a gente fazer um paralelo. Já acharam? Eu posso ler. Pode ser? Posso, Éter 12:24, né? Isso. E fizeste com que pudéssemos escrever só um pouco, em virtude da inabilidade de nossas mãos. Eis que tu não nos fizestes poderosos na escrita como o irmão de Jared, porque fizeste com que as coisas que ele escreveu fossem poderosas como tu, a ponto de dominar o homem que as lê. Boa. E agora lê o 14 para nós. Ok. Éter 12:14. Isso. Eis que foi a fé exercida por Nefe e Leí que operou a transformação dos lamanitas, de modo que foram batizados com fogo e com o Espírito Santo. Então, ó, através de homens imperfeitos, tá? E aí ele é claro em dizer, a gente leu no 24 da imperfeição deles, tá? E no 14 a gente observa que pela fé desses homens imperfeitos, ele cita Nefe e Leí, que a transformação dos lamanitas foi operada. Então, às vezes a gente se acha com uma fé muito pequena, ou às vezes a gente se acha talvez indigno como aquele centurião, mas por conta de nossa fé,
milagres vão acontecer na vida de outras pessoas, como a gente pôde observar com os lamanitas, no caso com Nefe e Leí, e com esse paralítico, por conta dos seus amigos. E aí a gente pode levar algumas perguntas, tá? Onde é que nossos amigos estão nos levando? As amizades com as quais eu estou me relacionando estão me levando mais para próximo de Cristo? Tá? Sempre tem um ditado que me pauta a conduta, tá? Que diz o seguinte: quem dorme com cão amanhece com pulga. Será que as nossas amizades estão nos dando pulgas? Será que a gente está acordando com pulga pela associação com esses cães? E a pergunta talvez mais profunda ainda: que tipo de amigo a gente é? A gente é o tipo de amigo que está dando pulga ou que está levando outras pessoas para próximas de Cristo, tá? E aí, quem quiser comentar, fique à vontade, tá? Jesus faz uma cura, mas faz uma cura inversa. Vocês vão ver que primeiro ele diz que os pecados do paralítico são perdoados, não é isso? Que vocês observam em Mateus 9:2, ele vai dizer: perdoados-te são os teus pecados. E por que ele faz essa inversão? Depois ele explica, dizendo: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E por quê? Ele fez essa inversão de propósito, tá? Porque os judeus naquela época imaginavam e acreditavam que as deficiências eram causadas ou por pecados ou por algum pecado específico. Vocês devem se recordar quando até os próprios discípulos perguntaram para Jesus Cristo: Mestre, quem foi que pecou, este ou os seus pais? E Jesus Cristo vai dizer: não, não, cara, não é assim não. Nenhum nem outro. Mas é para que o poder de Deus possa se manifestar, tá? Então, eles, tá, acreditavam que o pecado era o causador dessa deformidade. Então, se Jesus Cristo não tivesse perdoado os pecados primeiro, eles continuariam simplesmente vendo o aspecto físico do milagre, não sabendo ou não tendo testemunha de que ele era o Filho de Deus que perdoava os pecados. Então, pecado perdoado, agora eu posso te curar, tá? Porque aí ele também quebrava esse paradigma, ó, tá sem pecados e ainda tá com a deficiência, então não tem nada a ver deficiência com pecado, tá? Por isso que ele deliberadamente inverte. E a gente tem o chamado de Mateus. E quem não sabe ou não se atentou ainda, Mateus é o homem chamado de Levi. Mateus só é chamado de Mateus nele próprio, no livro dele, tá? Então, em nenhum outro livro ele vai ser chamado de Mateus. Ele vai ser chamado de Levi, tá? E aí Levi por quê? Talvez ele fosse um levita, a gente não sabe. Talvez ele fosse da tribo de Levi e ele não tivesse sido elegível para trabalhar no templo, e por isso ele teve que arrumar um emprego extra, um emprego além da sua função de levita, porque ele precisava se sustentar, e aí ele se submete a se trabalhar como esse publicano, tá? Que era um cobrador de impostos, de pedágio, era um membro da burocracia real de Herodes Antipas. E sempre houve mal-estar entre esses cobradores de impostos e trabalhadores comuns, especialmente os pescadores. Então imagina os outros 11 ali, né, sendo pescadores, e Jesus Cristo chama aquele homem que já gerava um mal-estar realmente entre os outros 11, tá? O nome Mateus vai significar presente de Deus e pode ter sido até um novo nome que foi dado a Mateus, a Levi, pelo Jesus Cristo por conta do seu chamado, como a gente viu que aconteceu com Simão Pedro, tá bom? E aí, é só um detalhe interessante
da época que existia um poeta grego, Teócrito, para vocês verem o grau de mal-estar que eles causavam na sociedade. Foi perguntado para esse poeta grego, Teócrito, quais eram os piores animais selvagens. E ele respondeu: nas montanhas, ursos e leões; na cidade, publicanos. Então imagina agora você conviver com um publicano diariamente, sendo chamado por aquele que você acreditava ser o Messias, tá? Então, talvez isso já tenha sido mais uma prova a que foi submetido os discípulos de Jesus Cristo, tá bom? E depois de chamar Mateus, Jesus Cristo vai se sentar à mesa para comer e muitos vão criticar, tá? Por que Jesus Cristo estava comendo com publicanos e pecadores? N.T. Wright, que é um pesquisador do Novo Testamento, ele responde essa pergunta. Por que Jesus se senta com cobradores de impostos e pecadores? Porque enquanto outros líderes religiosos daquela época viam sua tarefa como a de se manterem em quarentena, longe de possíveis infecções moral e espiritual, Jesus se via como um médico que viria para curar os doentes. Não faz sentido um médico ficar em quarentena. Ele nunca fará seu trabalho, né? Por isso que depois ele responde: não necessitam de são os médicos. Ou, não necessitam de médico os sãos, mas os doentes. Né? Para quem não sabe, eu sou cirurgião dentista e se eu não for trabalhar, eu não consigo resolver dor de dente nenhuma. E era exatamente isso que os fariseus daquela época estavam fazendo. Eles se eximiam de qualquer contato com quem fosse pecador. Como é que poderiam sanar as doenças dessa alma? Tá? E aí a gente vai ver Jesus Cristo, naquele momento, fazendo o oposto de jejuar, porque eles criticaram Jesus Cristo, dizendo: nossa, mas por que você não jejua? Tá? E aí o próprio N.T. Wright também responde, ele diz: por que Jesus e seus discípulos não observam os dias regulares de jejum que naqueles dias em Israel comemoravam todos os trágicos acontecimentos de sua história, sobretudo a destruição do templo? Por que ele não jejuava para comemorar e lembrar disso? E ele responde: porque enquanto outros movimentos, incluindo o de João Batista, esperavam o novo dia amanhecer, Jesus acreditava que o sol havia nascido. Ou seja, está aqui a salvação. Eu sou a salvação. O reino de Deus chegou. Por que eu vou ficar fazendo jejum para relembrar eventos trágicos de Israel, se a aurora já está rompendo comigo aqui? Por isso que ele faz justamente o inverso, tá? Por isso que em vez de ficar sem comer, ele come à vontade. Ele se banqueteia, tá bom? Marcos, ele vai ser o livro que tem o mais rápido andamento. É aquele livro de ação frenética, tá? Porque o intuito dele é pegar uma audiência romana. Então, sabe aquele livro que você pega e que não engrena no primeiro, no segundo capítulo e você termina largando? Marcos não queria que isso acontecesse com o testemunho dele sobre Jesus Cristo. Ele queria que engrenasse logo de cara. É por isso que Marcos vai usar muitas palavras como logo, imediatamente, logo após. Ele quer passar esse sentido de cada vez mais ação, tá bom? E ele vai começar a registrar o fato de um homem estar possuído, tá? E ele diz que pela superstição judaica, esse espírito rondava, tá, as tumbas e os locais desolados. É por isso que esse homem é dito que morava ali nos sepulcros e num lugar ermo, tá? Porque eles acreditavam que era lá que os espíritos maus estavam. E aí, ó que interessante, Marcos 5, 7.
Esses espíritos reconhecem Jesus Cristo. De cara, ele diz: Filho de Deus, o que que a gente tem contigo? Ou por que está infernizando a nossa vida, Cristo? A gente não te fez nada. Vocês têm ideia de como é que esses espíritos maus reconheceram Jesus Cristo de pronto? Ou por quê? Porque eles já viviam na pré-existência. Ok, muito bom. Porque eles não tinham o véu do esquecimento, já que não possuíam corpo. Nós passamos pelo véu do esquecimento quando ganhamos esse corpo. Como eles já tinham vivido, né, e convivido com Jesus Cristo e não ganharam corpo, eles não se esqueceram de quem era Jesus Cristo. Por isso que assim que vem, ele diz: Filho de Deus, o que que a gente tem contigo? E que interessante é, parem depois para analisar a interação que Jesus Cristo tem com esses espíritos imundos ou esse espírito maligno, tá? Ele senta para bater um papo com eles, ou seja, até nisso o Salvador tem compaixão, tá? Tem empatia. Como é seu nome? O que que você está fazendo por aqui? Hoje é quarta? É Não é? isso que Jesus Cristo, tá? Vai conversar com esses espíritos malignos. Ele demonstrou compaixão até por esses que não tinham parte no plano, escolheram não ter parte no plano, tá? E aí Jesus Cristo expulsa esses demônios, tá? Que eles disseram que o nome dele era Legião, ok? E aí, tá? O Senhor permite que esses espíritos imundos adentrem nos porcos. Alguns vão dizer que é porque eles anseiam tanto as sensações físicas que até o corpo de animais considerados imundos, de acordo com a lei de Moisés, serviria. Tá? E vocês vejam até os porquinhos, que eram animais considerados imundos, eles preferiram dar fim à sua vida do que ter aqueles espíritos imundos dentro de si. Eles se lançam do precipício em mar aberto para se afogar, tá? Isso pode ser simbolicamente representando antes da criação, que para os judeus a água significava o caos, tá? E pode simbolizar também o destino final dos demônios, que Cristo, do mesmo jeito que organizou, acabou com o caos criando o mundo, acabaria com esses espíritos imundos sob sua autoridade. Tá? Enquanto outras nações ficaram maravilhadas, os gadarenos tiveram medo. Primeiro, pô, quem é esse cara que já chega aqui, tá? E o número, tá, de porcos, tá? Marcos diz que é 2000, então por isso que o nome talvez fosse Legião, tá? Mas quem é esse cara que chega já matando 2000 porcos? Quem é que vai ressarcir isso, esse prejuízo? E eles pedem para Jesus Cristo sair dali. Eles, ó, sai porque não está dando. E é às vezes como a gente encara Jesus Cristo, em vez da gente se maravilhar com os milagres que ele tem feito em nossa vida, a gente fica com tanto medo que diz: não, isso não é para mim, não, essa igreja não é para mim. Ah, agora o pessoal quer que eu fique estudando, que eu complemente meus estudos. Não, não. Então, em vez de encarar como um milagre, a gente termina encarando, né, como um peso, como um fardo, e a gente quer mais é que ele saia da nossa vida. Então, cuidado como a gente encara, tá bom? A gente vai ter outras histórias de milagres famosos. A gente vai ter a filha de Jairo, né? E a mulher que tem o fluxo de sangue. Aqui eu queria parar um pouquinho, tá? Porque Marcos vai relatar como se tudo fosse uma sucessão de fatos. Então imagine vocês, cada um de vocês. Talvez não tenham filhos ainda, mas terão. Eu já tenho filhos e posso garantir para vocês, tá? Que o amor por um filho supera qualquer outro que já tenhamos sentido, né?
Então imagine Jairo suplicando ao Senhor. Jairo era um principal da sinagoga, ou seja, era um poderoso na religião judaica, de joelhos para um cara que se dizia o Messias, que se dizia que era mais importante do que o templo, que era o local máximo de expressão do judaísmo. Ele de joelho lá, clamando, talvez com lágrima nos olhos, ó, faz o que tem que fazer por minha filha que está morrendo. E aí o Salvador compassivamente disse, tá bom, vamos lá. E no meio do caminho, chega essa mulher com o fluxo de sangue para atrapalhar o teu milagre que você estava ansiando desesperadamente, tá? Imaginem que essa mulher também, que tinha o fluxo de sangue, ela era também uma pária na sociedade. Porque ela, de acordo com a lei de Moisés, ou qualquer um que tivesse qualquer fluxo, tá? Não só de sangue, mas de fluido corporal, era considerado imundo. Então, essa mulher não podia tocar nas coisas que outros tocavam. Essa mulher não podia, talvez, deitar, talvez não, certamente, deitar na cama com o seu marido. Talvez seu casamento até já tivesse acabado, tá? Não podia fazer nada, porque ela era considerada imunda. E ela, demonstrando grande fé, tá? Vai buscar o seu milagre junto ao Salvador. E vê que interessante o paralelo das duas histórias. As duas vão ser mulheres. Uma vai ser mais velha com uma doença crônica e a outra vai ser mais jovem e não tem doença, mas a gente aprende lendo as escrituras que ela está morta, tá? Ambas são impuras, porque se a que tinha o fluxo de sangue era considerada impura, qualquer coisa morta também era considerada impura, de acordo com a lei mosaica. A mulher mais velha tinha o fluxo de sangue há 12 anos, ou seja, fazia 12 anos que ela sofria com aquele mal. A mulher mais nova tinha 12 anos de idade. Tá? A mulher mais velha toca Jesus. A mulher mais nova é tocada por Jesus. Tá? Então, que riqueza de detalhes a gente consegue aprender nessa história. E é interessante que ela só toca a bordinha, a orla da vestimenta de Jesus Cristo. E vocês se lembram, lá atrás, quando a gente estudou o Velho Testamento, tá? Que de acordo com a lei hebraica, o Senhor dizia que aquela orla tinha que ter certos adornos. Então, aquela orla, aquela borda do manto, tá? Ela tinha 613 nós, representando os mandamentos da Torá. E ficava em cada canto do manto, e foi nessa parte que a mulher tocou, tá? Porque essa orla simbolizava os convênios que um judeu fazia perante a lei mosaica. Então, olha que interessante, essa mulher foi salva tocando nos convênios que Jesus Cristo fazia perante a lei por ser um judeu. Então, olha que paralelo interessante. Se queremos ser salvos, precisamos de convênios. Se queremos milagres, precisamos de convênios. Tá bom? A gente não sabe ao certo. Quem tiver comentários pode fazer, tá? Aqui tem sido um apanhadão geral para a gente se inteirar da história até onde a gente está e seguir fielmente daqui para frente no Instituto, tá? A gente não sabe ao certo o parentesco, tá, entre Isabel e Maria. King James, que é a Bíblia mais usada e mais conhecida, tá, relata que são primas, mas a palavra grega simplesmente quer dizer parente, tá? E por que eu estou trazendo isso? Porque eu queria evidenciar a relação que Jesus Cristo tinha com João Batista. Não sabemos ao certo qual era o parentesco, como eu já falei, entre Jesus e João, que dirá Isabel, tá? E Maria, mas que eram parentes, tinham alguma relação. E é interessante
que em Mateus 11, João Batista vai pedir que dois discípulos cheguem a Jesus Cristo e perguntem para ele: És tu aquele que havia de vir? Ok? E aí a gente pode pensar, mas puxa, por que João está enviando dois discípulos para perguntar a Jesus Cristo se ele sabia, ele batizou Jesus Cristo? Será que talvez João não estivesse angustiado como nós? Em vários momentos da nossa vida, subimos aquele púlpito para dizer: Eu sei que Jesus Cristo é meu Salvador. Mas nos momentos de aflição e angústia, a gente não se pergunta: É Ele mesmo meu Salvador e meu Redentor? Lembrem-se que João Batista estava preso, né? Acusado de causar balbúrdia, desordem. O Messias viria para libertar os cativos. E João, puxa, mas eu estou preso, eu sou cativo, ele é o Messias e eu não estou sendo liberto, tá? Então talvez João só estivesse passando por um momento de humanidade como todos nós passamos, né? Ou alguns outros estudiosos dizem que João Batista enviou esses dois discípulos para que eles próprios tivessem o testemunho de Jesus Cristo. Tá? João tinha, mas esses dois recém-conversos à doutrina que João ensinava precisavam saber por eles mesmos que Jesus era o Cristo. Não sabemos qual teoria é correta. Tá? Mas como eu disse para vocês, eu gosto desse lado humano dos personagens bíblicos, né? E João Batista talvez estivesse nessa profunda angústia e realmente quisesse um conforto. Quando e como Joseph Smith, na sessão 121, clamou ao Senhor: Onde é que você está, Senhor? Onde é que se esconde? Tá? E vejam que Jesus Cristo não se decepcionou com João Batista, se for o caso de ele estar em dúvida, como nós temos dúvidas. Vejam lá em Mateus 11:11. Quem pode ler? Esse eu gostaria que lessem. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Obrigado. Então, vê só que mesmo na escorregada, na imperfeição de João Batista de talvez ter a dúvida se ele era realmente o Messias, ele diz que entre os que de mulher têm nascido não apareceu ninguém maior do que João Batista. Então, o que eu quero passar de mensagem para vocês é que tá tudo bem se às vezes a gente tem dúvidas. E nem por isso a gente vai ser riscado da lista de favoritos de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua lá. Do mesmo jeito que João Batista, angustiado e em dúvida, ele disse: Ainda é meu queridão, tá? Não apareceu ninguém maior do que ele. Tá bom? Dúvidas até aqui? Então vamos propor uma analogia, porque esses capítulos que a gente debateu na semana passada vão ser de Jesus Cristo num embate com os fariseus. Deixe-me fazer uma analogia com vocês, tá? Um dia você acorda e no teu quintal tem um buraco gigante. Você temeroso, porque o buraco é perigoso. Alguém pode cair, um idoso da tua família pode cair ali, ou algum irmãozinho menor pode cair por ali. Então, com medo, você constrói uma cerca para impedir que alguém sofra um acidente. Tá? Essa é a analogia. Então, vamos pensar que o pecado pode ser esse buraco gigantesco e perigoso. Tá? E para a gente impedir que pessoas caiam nesse buraco do pecado, a gente constrói uma cerca ao redor, tá bom? Por exemplo, tá? Beber álcool é um pecado de acordo com a palavra de sabedoria, ok? A cerca que eu construo para evitar que alguém quebre a palavra de sabedoria bebendo álcool pode ser: nunca vou entrar num bar.
Ou seja, não é pecado entrar num bar. Pecado é beber álcool. Mas você construiu a cerca ao redor, dizendo: não vou entrar no bar para não cair no buraco que é beber álcool. E era isso que os fariseus faziam na época de Cristo. Os fariseus estavam dando ao povo uma grande quantidade de observâncias passadas por seus pais que não estavam escritas na lei de Moisés. E não são palavras minhas. São palavras do historiador grego de cerca de 90 depois de Cristo, Flávio Josefo. É isso que ele registra sobre os fariseus. Então eles estavam construindo tantas cercas ao redor da lei de Moisés para proteger a lei de Moisés que o jugo estava sendo muito pesado. É tanto que naquela época eles consideravam o jugo da lei, o peso da lei de tantas regras que se tinha, tá? Eu queria mostrar para vocês e podem ler Mateus 15:2. Quem pode ler Mateus 15:2? Posso ler, Mateus 15:2, né? Só para Isso. confirmar. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Tá vendo? Porque transgridem a tradição dos anciãos, não é nem a lei de Moisés. Ou seja, por que eles estão quebrando essa lei cerca que foi nos passada por nossos pais? Já era assim, continua assim, vai ser assim para sempre. Por que eles estão quebrando essa lei que foi passada pelos pais e não está na lei de Moisés, tá? Eu não estou aqui querendo dizer que uma lei cerca que nos protege de cair em buraco é ruim. Não, mas às vezes a gente perde o foco, tá? E como é que a gente perde o foco? Imagine um precipício, tá? Você, com medo de que alguém vá pular desse precipício, constrói uma cerca. Mas você constrói uma cerca de talvez 60 centímetros de altura, com medo ainda que alguma criança vá pular ou algum adulto vá pular, você afasta mais aquela cerca da borda e constrói uma cerca de 1,5 m. Você é ainda temeroso porque 1,5 m é só ter um banquinho ou parou com um carro ali do lado, você consegue pular 1,5 m. Você constrói agora uma cerca de 3 metros. Resultado: aquele precipício que tinha uma vista tão bela que você podia observar as montanhas, podia observar as árvores, podia observar as araucárias, agora você não consegue enxergar mais nada. E é isso que a gente às vezes faz com o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então essas leis cerca começaram a ser um problema, tá? E é por isso que Jesus Cristo dá a escritura famosa que está em Mateus 11, 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, ele está dizendo: vinde a mim, porque esse jugo da lei aí é muito pesado. Estão inventando demais em cima da lei pura e simples que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, vem para mim, é isso que ele está dizendo, porque o meu Evangelho é puro e simples, sem essas coisas que os homens inventam, tá? Então, a gente pode, na nossa vida, prestar atenção em que leis cercas estamos estabelecendo, se elas estão tirando o nosso foco da visão tão bela que é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Repito, elas são importantes para nos proteger, mas às vezes a gente fica dando mais atenção à lei cerca do que o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos aprender com ele. Vinde após mim, tá? E aí eu tenho uma citação do elder Dieter F. Uchtdorf. Ele disse no discurso O Amor de Deus, em outubro de 2009,
Essas leis cerca, podem tornar-se um problema para alguns, porque há tantas coisas que devemos fazer e tantas que não devemos fazer, que o simples ato de tê-las sempre em mente pode ser um desafio. Às vezes, ampliações bem intencionadas dos princípios divinos, muitas vezes provenientes de fontes não inspiradas, complicam ainda mais as coisas, diluindo a pureza da verdade divina com adendos criados pelo homem. Uma boa ideia que funciona bem para determinada pessoa pode criar raízes e se tornar uma expectativa e, gradualmente, os princípios eternos podem se perder no labirinto das boas ideias. Então a gente às vezes é até bem intencionado, tá? Com essas leis cerca. Mas quando passamos a usar essas leis cerca como parâmetro para julgar outras pessoas, estamos incorrendo em sério risco. Estamos impondo a essas outras pessoas um julgo muito pesado, que não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Então vocês vão ver aí nas Escrituras uma série de embates de Jesus Cristo subvertendo essa lei da tradição das coisas, que não eram de Moisés, mas eram leis criadas por aqueles fariseus que nem eles próprios estavam seguindo. Tá? Para finalizar essa parte da discussão, eu vou ler mais uma citação que foi deixada por David A. Banner. E ele diz o seguinte: a aplicação de um princípio como itens em longas listas de afazeres de muitos membros tende a receber atenção desproporcional e excessiva. Não estou sugerindo que a aplicação nunca deve ser estudada, aprendida ou ensinada. Aplicações apropriadas são necessárias, mas nunca podem estar sozinhas. O que se necessita é um equilíbrio entre doutrina, princípios e aplicações. E para muitos membros conscientes e diligentes, existe um sério desequilíbrio. Tá? Então, o Salvador ele nunca foi de extremos 8 ou 80. O homem natural e Satanás é que tendem a extremos. O Salvador sempre foi de equilíbrio. E James E. Fauci já dizia, né, quando a gente usa essa lei cerca para outras pessoas, ele dizia o seguinte: ó, o seu criticismo pode ser pior do que a conduta que você está tentando corrigir. Então, através do Espírito, a gente deve saber quais são as leis cerca que nós devemos dar atenção ou que nós devemos impor para as nossas vidas. Tá bom? E a geração que estava vendo Jesus Cristo estava sempre pedindo um sinal, um milagre, como João sempre caracterizou os milagres. Sempre pedia um sinal. E Jesus Cristo disse que para essa geração perversa e incrédula não se daria nenhum outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Alguém poderia tentar me explicar o que é o sinal de Jonas? O que entendem pelo sinal de Jonas? É, eu não sei se é isso, mas os 3 dias que ele ficou morto, né? E aí depois ele voltou. Isso mesmo, Seria isso? muito bom. Ele disse, né, que como Jonas desceu à terra 3 dias, assim seria ele, seria feito com ele. E agora eu vou expandir nesses minutinhos finais um pouquinho mais a mente de vocês sobre o sinal de Jonas, porque vai muito além do que simplesmente os 3 dias que Jonas passou na barriga do peixe. Vejam só, Jonas dormia no barco durante a tempestade. Cristo fez o mesmo, a gente viu isso, ele dormia na polpa, tá? Ambos, Cristo e Jonas,
estavam rodeados de pessoas amedrontadas, que acordaram raivosamente o profeta. Lembra de como acordaram Jesus Cristo? Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, você não se importa que a gente morra, né? Ambas as tempestades foram milagrosamente calmadas e os companheiros foram salvos. Nas duas histórias, os homens ficaram mais assustados, mais assombrados após a calmaria milagrosa do que durante a tempestade. Só tem uma grande diferença nessa história e na história de Jonas. Jonas, ele foi sacrificado na tempestade, sendo jogado nas profundezas, satisfazendo a ira de Deus para salvar seus pares. Na verdade, Jesus é o último Jonas, que foi jogado na última profundeza para trazer salvação para nós. Não é irônico que em Marcos 4,38, os apóstolos perguntam se ele não continuaria a dormir nesta hora que mais necessitavam. E quem dormiu na hora que Cristo mais necessitava foram eles, no jardim do Getsemane, né? Eles estavam muito preocupados que Cristo não fosse deixá-los à mercê daquela provação e ele dormia. E nós, como seres humanos, fazemos isso, deixamos Cristo sempre à mercê, tá, das tentações e das provações quando nós nos afastamos da sua doutrina, como aqueles discípulos não conseguiram velar por Cristo nem uma hora. E Cristo respondeu prontamente, tá bom? A gente viu nessa última semana também a parábola do semeador. E Bruce R. McConkie, por exemplo, James e Talmage, eles citam que a parábola não é sobre o semeador, a parábola é sobre os 4 tipos de solo que a semente caiu. Então, eles chamavam da parábola dos 4 tipos de solo. E eu queria discutir isso para finalizar com vocês, tá? Sobre a parábola que está contida em Mateus 13, que mostra como é o nosso coração em relação a receber a palavra do Senhor, tá bom? Ele diz que na figura 1, naquela semente, tá? Que caiu ao longo do caminho e foi arrebatada pelas aves do céu, tá? E ele deixa bem claro, se vocês virem lá em Mateus 13:19, que a falta de entendimento é que deixou aberta a porta para Satanás. Isso é Cristo dando a explicação da parábola, né? Ele diz: por não entender, Satanás o arrebata, tá bom? Então, o primeiro nem entendeu o convite de fazer parte da obra maravilhosa e do assombro que o Senhor estava fazendo naquela época e continua fazendo em nossos dias. Ele nem entendeu. Então, quando a gente não entende um princípio, deixamos a porta aberta para Satanás nos tirar do caminho. Então, a primeira coisa, talvez, devemos buscar entendimento das doutrinas e princípios do Evangelho. Segundo, tá? O segundo tipo de solo está lá em Mateus 13:20 a 21. Parece ter entendimento que faltava ao primeiro. Tá? E além disso, quando ele diz que logo recebe a palavra, tá? A palavra vem do grego que pode significar pegar com a mão, agarrar alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la. Então, além de ter o entendimento, essa pessoa até tem intenção de fazer alguma coisa com a verdade recebida, tá? Tem um senso aí de disposição de fazer alguma coisa, um senso de atitude. Mas o problema desse segundo tipo de solo, desse segundo tipo de coração, é que ela não responde de forma apropriada à tribulação. Alguma coisa impediu aquelas raízes da verdade de se firmarem no coração dessa pessoa. E alguma coisa que seria saudável para ela, como o sol, por exemplo, quando ele sai, ele termina matando a planta. Então, às vezes, aceitou logo
o evangelho em sua vida, tá? Aceitou prontamente, tem intenção, ou a gente mesmo, vamos sair da aula do instituto dizendo, nossa, que legal, eu vou ler as escrituras todo dia, né? Mas aí vai passar o tempinho, e aí quando a gente recebe um chamado na igreja, uma designação para um discurso, até mesmo uma família para ministrar, que seria o sol surgindo, a gente já se abrasa, se ofende e diz: não, não é para mim, não. Não é o momento, tem tanta pessoa melhor do que eu, tá? E aí termina sendo um empecilho para esse tipo de coração progredir no Evangelho. Vejam que ele diz: logo recebeu, e depois ele diz: logo se ofendeu, tá bom? Separei uma palavrinha do David A. Bednar que foi deixado na Conferência de Mulheres na BYU. Ele disse o seguinte: aqueles que têm súbitos espirituais são os que têm curtos súbitos de esforço espetacular, seguidos de períodos frequentes e prolongados de descanso. Enquanto um súbito espiritual pode parecer impressionante em curto prazo, a constância nas coisas pequenas ao longo do tempo é bem mais eficaz e bem menos perigosa e produz resultados bem melhores. Então é a constância, tá bom? A constância, não é hoje eu vou ler todo o livro de Mórmon e o resto do mês não pegar mais no livro de Mórmon. É a constância que o Senhor espera, tá bom? Em Mateus 13, 22, a gente tem o terceiro tipo de solo. E quando Mateus fala que os cuidados do mundo sufocaram essa semente, tá? Que é aquela semente que cresceu entre os espinhos e foi sufocada, não é o mundo pecaminoso que ele fala, tá? Mas os cuidados do mundo era a preocupação com o cotidiano, que o próprio Jesus Cristo já tinha advertido no Sermão da Montanha, em Mateus 6,34, a resposta já estava lá. Ele disse que deveríamos nos preocupar com cada dia, porque a cada dia basta o seu mal. Então não fica ansioso, que é a palavra grega usada para os cuidados do mundo, tá? Não fica ansioso pelo que vai acontecer, confia no Senhor e vive esse presente, tá bom? E a sedução das riquezas era aquele desejo que em grego se passava de querer ficar rico, tá? Na versão contemporânea da Bíblia em inglês, ele diz que foram enganados pelo desejo de se tornarem ricos. E é aí que começa a haver mal quando a gente se preocupa demais com o mundo. Todo mundo tem que trabalhar, beleza? Eu tenho que sustentar a família. Alguns de vocês também têm que sustentar a família. Eu tenho que sustentar filhos, cuidar da minha casa, né? Esses são os cuidados do mundo e eu sou ordenado a me preocupar com isso. Mas quando eu começo a me preocupar a ponto de ter o desejo de me tornar rico, aí pode morar o problema, tá? Não é a riqueza, mas é o amor à riqueza, como Dallin H. Oaks falou, que pode nos tirar do caminho, tá? E o quarto tipo de solo é aquele que caiu em um terreno bom. Mas vocês veem que Jesus Cristo ele começa do maior número para o menor número. Diz que produziu frutos a 100, outro a 60 e outro a 30. Se Jesus Cristo quisesse quantidade, ele teria começado pelo 30. 30, 60, 100. Mas ele não está preocupado com quantidade. Ele diz nessa parábola: tá ok, se você é daqueles que consegue produzir a 30 e seu irmão consegue produzir a 100, tá tudo bem. Essa é sua capacidade. E agora eu extrapolo um pouquinho mais. Quantos de nós em nossa vida, em alguns momentos, estamos produzindo a 100? Sei lá, chegou de missão, está fazendo tudo ali, mas aí vai procurar emprego, está difícil de achar emprego, acha um emprego que talvez tenha que trabalhar no domingo, aí não está mais produzindo a 100, está produzindo a 60.
Aí conhece uma pessoa bem legal, se relacionou com ela, mas é de fora da igreja, precisa viajar para ir vê-la, não produz mais a 100, começa a produzir a 30. E o Senhor está dizendo, tudo bem, eu entendo, tá? Eu não dou exemplo com filhos porque vocês ainda, a maioria, são solteiros. Mas vocês vão ver que a vida em família, às vezes, pode ser exigir bastante. E aí você tem um chamado na igreja, às vezes como presidente da Sociedade de Socorro, com 2, 3 filhos, marido para cuidar, casa para cuidar, o marido com 2, 3 filhos, tem a esposa para cuidar, tem o trabalho, tem o chamado na igreja, e às vezes a gente não está conseguindo produzir a 100, 60 ou 30, e o Salvador está dizendo, está tudo bem. O que eu quero é que você produza, é que você dê fruto. Vem para mim, porque meu evangelho é simples, tá? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tá tudo bem, não é porque você está produzindo a 30 que você saiu da minha lista de favoritos. E ele fala isso para nós também, tá? Não é porque você está produzindo a 30 que vai deixar de ser grande diante dos meus olhos, tá? E essa aula que eu queria deixar com vocês nessa noite, convidando todos nós a sermos esse tipo de solo, que talvez não vá produzir a 100, mas vai produzir a 30. Que talvez não vá ser aquele top da classe, mas vai estar na lista de favoritos de Jesus Cristo. E essa aula que eu queria deixar com vocês, em nome dele, nosso semeador, Jesus Cristo. Amém.